que eu posso começar a explicar a Regina George? A Regina George é perfeita! Boa tarde. Interrompemos a sua programação para falar de um acidente urgente que ocorreu no laboratório T2, em Jacksonville, na Flórida, hoje por volta de 1h30 da tarde. O laboratório era um dos principais responsáveis pela produção de MCMT, componente muito utilizado para a fabricação de combustíveis, como a gasolina. O reator entrou em explosão após diversos fatores, sendo o principal dele a falta de controle na temperatura desse reator. A explosão causou sérios danos tanto para o laboratório quanto para as regiões ali próximas, totalizando cerca de 4 mortes e 32 pessoas feridas na região do acidente. Ficamos agora com as nossas imagens aéreas sobre esse momento do acidente. It shot something, I'm talking thousands of feet in the air. It's a scene of apocalyptic proportion. There's smoke that appears to be coming from a mushroom cloud. Coast Guard security cameras capture these searing infrared images. A giant white flash ignites the skies of Jacksonville, Florida, then morphs into a terrifying dark mushroom cloud 2,000 feet high. Fireball is humongous, as big as the cloud of smoke you see there. A huge black column of smoke towers over the landscape. Millions of pieces of white, hot debris Mas afinal, o que aconteceu na T2 Laboratórios? Bom, como já falamos anteriormente, o acidente aconteceu em 19 de dezembro de 2007, em Jacksonville, na Flórida, quando a explosão e incêndio destruíram o laboratório, que era fabricante de produtos químicos. Eles fabricavam principalmente o MCMT, um aditivo para gasolina, que era comercialmente conhecido como Ecotane e era inflamável e tóxico. No dia do acidente, por volta das 7h30 da manhã, o operador do turno diurno iniciou a produção do lote 175 a partir da sala de controle. Seguiu os procedimentos padrão do lote, carregando o reator com quantidades especificadas de matéria-prima. Importante frisar que a empresa utilizava um sistema automatizado de controle do processo. Por volta das 11 horas, o lote começou a ser aquecido para derreter o sódio e iniciar a reação química. Monitorava-se a temperatura e pressão na tela de controle do processo. À medida que a reação acontecia, foi-se percebendo que estava acontecendo uma grande geração de calor, ao ponto de chegar na temperatura de 300 graus Fahrenheit. Imediatamente, o operador desligou o sistema de aquecimento conforme especificado no procedimento. Porém, isso não foi suficiente para impedir o calor da reação de continuar elevando a temperatura da mistura. O engenheiro químico foi até a sala de controle para ajudar, enquanto o químico procurava pelo mecânico da planta. Ao mesmo tempo, os funcionários já estavam sendo alertados sobre a possibilidade de fogo. Às 13h33, o sistema de alívio do reator não conseguiu mais controlar a temperatura e a pressão crescentes da reação descontrolada. Testemunhas próximas relataram vazamentos no topo do reator e ouviram um som alto, semelhante ao de um motor, a jato imediatamente antes da violenta ruptura do reator e a explosão do seu conteúdo. Os danos foram imensuráveis. 32 pessoas ficaram feridas, incluindo 8 funcionários do T2 e um motorista de entrega. As fatalidades foram causadas principalmente por trauma contuso decorrente da explosão. Aqui nós conseguimos ver o comportamento das variáveis do processo durante o aquecimento até a eventual explosão, e vemos os picos em que a mesma aconteceu. O que poderíamos ter feito de diferente? Pensamos em duas alternativas.
verificar novamente o funcionamento do sistema de refrigeração para assegurar sua operação adequada antes do início do processo e melhorar a eficiência do sistema de refrigeração ajustando a temperatura do fluido utilizado. Nesses gráficos, percebemos uma grande melhora, principalmente ao diminuir a temperatura da água de refrigeração de 100 graus Celsius para 25 graus Celsius. No primeiro caso, percebemos que haveria início da reação secundária, o que não ocorre nesse segundo caso. Ela tem 2 bolsas de pele e um carro importado prateado. O cabelo dela está no seguro por $10 mil.